Esta apresentação está pautada no conteúdo Instrumentos de Avaliação da disciplina Prática Curricular 2A e tem como professor colaborador João Batista. Para que a avaliação possa desempenhar novas funções que a educação moderna exige, faz-se necessário o uso combinado de várias técnicas e instrumentos de avaliação. A avaliação envolve a obtenção de evidências sobre mudanças de comportamento nos estudantes. Toda situação avaliativa é um tipo de situação que dá aos estudantes uma oportunidade de expressar o tipo de comportamento que estamos procurando avaliar. Dessa forma, a avaliação escolar é um processo contínuo que deve ocorrer nos mais diferentes momentos do trabalho. A verificação e a qualificação dos resultados da aprendizagem no início, durante e no final das unidades didáticas, elas visam sempre diagnosticar e superar dificuldades, corrigir falhas e estimular os estudantes a que continuem dedicando-se aos estudos. Sendo uma das funções da avaliação determinar o quanto e em que nível de qualidade estão sendo atingidos os objetivos, são necessários instrumentos e procedimentos de verificação adequados. O desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem deve, portanto, ser acompanhado de uma avaliação constante. Verificações periódicas fornecem maior número de amostras e funcionam como um incentivo para que o aluno estude de forma sistemática e não apenas às vésperas de uma prova. Tais verificações podem ser informais, que correspondem a trabalhos, exercícios, participação nos debates, solução de problemas, aplicação de conhecimentos, ou formais, que correspondem às provas propriamente ditas. Mas a eficácia da avaliação depende do fato de o aluno conhecer seus erros e acertos, para poder reafirmar os acertos e corrigir os erros. Não é o simples aumento do número de provas que vai contribuir para melhorar a aprendizagem. Se elas visarem apenas a atribuição de notas, não vão melhorar o rendimento do aluno. O importante é que eles sejam utilizados tanto pelo aluno quanto pelo professor. O aluno deve ter acesso à sua prova corrigida para saber o que acertou, o que errou. O professor, por sua vez, deve analisar o desempenho de seus alunos para aperfeiçoar o seu ensino. A avaliação ela não tem um fim em si mesma, mas é um meio a ser utilizado por alunos e professor para o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. Os instrumentos mais comuns do rendimento escolar podem ser a prova escrita, do tipo objetiva e dissertativa. As provas de questões objetivas, elas avaliam a extensão de conhecimentos e habilidades, possibilitam a elaboração de maior número de questões, abrangendo um campo maior da matéria dada. Por requererem respostas mais precisas, é possível controlar mais a interferência de fatores subjetivos, tanto do aluno quanto do professor. A prova oral, embora tenha sido o recurso de avaliação mais usado até o final do século XIX, ela caiu em desuso há algum tempo. A principal defesa a seu favor é a habilidade de expressão oral e a desenvoltura na apresentação de um assunto. Mas, mesmo assim, algumas instituições ainda acabam usando esse tipo de instrumento. O roteiro de entrevista é um instrumento avaliativo, enquanto a entrevista é uma técnica. O roteiro de entrevista é uma ficha individual em que pode ocorrer um registro simples de dados de um determinado aluno. O instrumento avaliativo, questões certo ou errado, o aluno escolhe a resposta entre duas ou mais alternativas. Cada item é uma afirmação que pode estar certa ou errada. O instrumento avaliativo, questões de lacuna, são compostas por frases incompletas, deixando um espaço em branco para ser preenchido com uma só resposta certa. As questões podem apresentar mais de um espaço em branco, no meio ou no final da afirmação. Isso daí é 01. O instrumento avaliativo, questões de correspondência, são elaboradas fazendo-se duas listas de termos ou frases. Na coluna da esquerda A são colocados conceitos, nomes próprios ou frases, cada um com uma numeração. Na coluna da direita B, colocam-se respostas fora de ordem para que o aluno numere a resposta que corresponde à numeração da coluna A. O instrumento avaliativo questões de múltipla escolha são compostas de uma pergunta seguida de várias alternativas de respostas. Há três tipos: apenas uma alternativa é correta,
A resposta correta é a mais completa. Nesse caso, algumas alternativas são parcialmente corretas, há mais de uma alternativa correta. O instrumento avaliativo, questão de interpretação de texto, são perguntas feitas com base num trecho escrito ou numa frase. Outros instrumentos de verificação de rendimento escolar são o estudo de caso e estudo dirigido. O estudo de caso consiste em uma análise cuidadosa e completa das condições da vida de um aluno. O estudo de caso é realizado quando o aluno apresenta maiores dificuldades de ajustamento e, por isso, precisa de atenção mais demorada e encaminhamento para a clínica médico-psicológica. Já o estudo dirigido é uma técnica fundamentada no princípio didático de que o professor não ensina, ele é o agilizador da aprendizagem, ajuda o aluno a aprender, é o incentivador e o ativador do aprender. As provas são instrumentos de verificação dos resultados do processo de ensino e aprendizagem, com o objetivo de avaliá-lo. Portanto, a avaliação não se reduz às provas do final de bimestre e do ano letivo, e nem à simples atribuição de notas. Por isso mesmo, a finalidade não é aprovar ou reprovar, dar nota alta ou nota baixa. Trata-se de um processo de acompanhamento sistemático do desempenho escolar dos alunos em relação aos objetivos, para sentir o seu progresso, detectar as dificuldades, retomar a matéria quando os resultados não são satisfatórios.